Olá, noivinhas, tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Michele, eu sou do Ateliê Mi Amor. Mas pode me chamar de Mi porque todo mundo aqui me chama assim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como escolher a paleta de cores ideal para o seu casamento. Bom, antes de tudo, e como primeira dica, é preciso dizer que você deve escolher os profissionais, fornecedores perfeitos para te ajudar nessa parte de preparação. Então a escolha de uma boa cerimonialista e de uma boa equipe de decoração vai fazer total diferença no resultado final do seu casamento. Bom, as próximas dicas elas vão ser desmembradas em algumas partes. E a primeira delas vai ser a escolha do local e do estilo do casamento. Bom, vamos para o mais clássico, que é a escolha das principais noivas. Vamos supor que você tenha escolhido um casamento clássico, que você queira um vestido princesa, queira uma decoração toda clássica. Bom, isso daí já vai te remeter a uma paleta de cores específica, Então, um casamento mais clássico, ele tende a puxar mais para o branco, para os tons de dourado, para um casamento mais rosé ou rosa, do rosa a gente tem uma grande gama que a gente pode trabalhar. O marfim, o marsala também fica muito bonito para casamento clássico. Um azul royal também fica muito bonito. Ou então você pode escolher tons mais claros, como os tons de pastel. E, por exemplo, no laranja a gente tem o pêssego, puxando pro, se você quiser um casamento mais clássico. O pêssego fica muito bonito, uns tonzinhos de rosado, como eu falei, ou até mesmo as cores bem mais clarinhas, como tinha citado, os tons pastéis. Mas vamos supor que você não queira nada clássico, que você queira um casamento mais rústico. Aí você pode puxar para um boho romântico, um boho chique. E aí, para cada um desses estilos, a gente tem umas cores que vão combinar mais. Vamos supor que você queira o boho romântico. Bom, aí você já vai tender para uma decoração um pouco mais rústica, que aí você pode puxar para o industrial ou um pouquinho mais sofisticado, mas vai ter muita predominância da madeira. Então, o que combina com esses tons mais amadeirados, com os tons rústicos? O rosa, o laranja, o vermelho, mas vamos separar por estilos. No boho romântico, como a gente estava falando, vamos pegar aqui a cartela de cores do rosa, que combina muito com o estilo romântico. Aqui a gente tem uma cartela de cores do rosa e veja como é grande a variação que a gente pode trabalhar num único tom. A gente tem um rosa um pouquinho mais claro, uns rosas mais antigos, Temos aqui os tons de rosé. Então você pode trabalhar com toda essa gama no seu casamento. Se você quiser trabalhar com várias delas, você vai ter um degradê de cores. Mas vamos supor que você não queira usar somente uma cor, eu quero um casamento boho romântico, mas eu quero um pouquinho mais de vida, eu quero um pouquinho mais de cores no meu casamento. Então a gente pode usar o disco cromático. Ele ajuda muito na escolha de cores. O disco cromático ele é usado por designers, como eu sou, arquitetos, paisagistas e até na área da moda. Então aqui a gente tem na parte de cima os tons quentes e aqui embaixo temos os tons frios. E ele vai dizer muito sobre como escolher o tom ideal, Aqui nós temos os tons quentes que a gente pode escolher os tons análogos a ele, que são os tons que estão ao lado, ou os tons complementares, que são as que estão aqui embaixo. Então vamos continuar na linha do rosa, como a gente estava falando. Vamos supor que você tenha escolhido o tom mais clarinho de rosa, aqui um rosa bebê. Bom, você pode combinar isso com o lilás, que está aqui do lado, com o salmão, com um degradê de cor, do rosa um pouquinho mais escuro. Ou então você pode usar os tons daqui de baixo, que vão ser as complementares mútuas. Teve uma época que estava super se usando o rosa claro com o Tiffany, que está aqui. Da onde surgiu essa combinação? Da onde saiu? Com certeza daqui do disco cromático. Porque se você pegar o rosa, a complementar mútua dele
vai ser aqui o Tiffany. Então, vamos supor que você queira o rosinha claro e qual cor escolher? Se você quiser um pouco mais de vida, você pode puxar para os tons de azul, você pode puxar para os tons de verde, e aí a gente vai ter uma variação enorme. Mas vamos supor que ainda não seja suficiente, né? Você queira adicionar uma cor a mais. Vamos supor aqui o lilás, para a gente mudar um pouquinho. O lilás você pode puxar aqui para o amarelo, que é a complementar dele. Você pode puxar para uns tons aqui de verde, um verde mais clarinho. Isso tudo vai combinar muito num casamento, né, um borrô. Mas vamos supor que você queira um borrô chique. Combinaria muito um casamento verde-oliva. Mas aí um borrô chique, ele vai pedir uma predominância de tons neutros. E o que são os tons neutros? É o branco, o off-white, o nude, o marfim, tudo, o rosé, né? Um rosé bem clarinho. Isso tudo daí, ele vai dar uma quebrazinha nas cores, né? Então, voltando lá ao borrô chique que a gente falou. Combina muito com um borrô chique, um verde oliva, e aí você pode combiná-lo com o marfim, que aí dá uma quebrada para não ficar aquele verde com branco, super tradicional. Você pode trazer o marfim, você pode trazer um tomzinho bem mais clarinho, né? Que aí, né? Ou então mais puxadinho pro amarelo, que é um bege, ou um off-white, também fica lindo com o casamento verde-oliva. Mas vamos supor que você queira casar na praia. E aí já muda completamente a história, né? Na praia a gente tem uma grande predominância de quê? Do azul, vou botar aqui, o azul e do verde, por causa do mar. Então, se você quer um casamento que seja mais harmonioso, que seja monocromático, você vai tender sempre para as cores que estão mais aqui ao lado dessas cores que você escolheu. Então, as cores análogas do verde, né, e do azul, que é a cor do mar, vai ser o quê? Um verdinho clarinho, vai ser o lilás. Isso tudo vai trazer um equilíbrio na sua paleta de cores, um equilíbrio no seu casamento. Vai deixar o seu casamento mais harmonioso, mais delicado. Mas vamos supor que você queira mais vida no seu casamento, né? Como muitas noivas dizem. Ah, não, eu quero uma coisa mais alegre, com mais vida, com mais vibração. Então você vai usar aqui o oposto dessas cores. O oposto aqui do azul e do verde vai ser o amarelo, que é um tom quente. Aqui o rosa, o laranja. Isso tudo vai trazer para o seu casamento mais alegria, mais vida, mais luz. Então, aqui você está vendo como o disco cromático pode te ajudar na escolha das cores do seu casamento. A gente sempre recomenda que as noivas escolham uma cor principal e de 2 a 3 cores secundárias. E dentro dessas cores secundárias é fundamental que você já escolha os tons neutros. Como já falei anteriormente, quais são os tons neutros? O branco, o off-white, o bege, o marfim. Isso tudo vai trazer um equilíbrio maior para o seu casamento. Porque vamos supor que você escolha só, vamos supor, um laranja com vermelho. E não traga cor neutra nenhuma. Isso tudo vai deixar o seu casamento muito pesado. Então é fundamental que você traga alguns tons neutros para poder equilibrar e balancear, né, a imagem que você vai trazer, né, o equilíbrio, né, o peso visual. Então, de 2 a 3 cores secundárias já é um bom número para você ter uma cartela de cores. A não ser, como eu falei, que você escolha, né, um degradê. Aí você vai estar num tom só, ou seja, vai ser uma cor só que com uma variação grande dentro da mesma paleta. Aí continua um casamento harmonioso e não fica pesado. Bom, o próximo tópico que a gente vai falar vai ser o estilo do casal. A gente já falou do estilo do casamento, agora a gente vai falar do estilo do casal. Isso faz total diferença na parte da identidade visual. Eu costumo dizer que os noivos fazem parte da identidade visual.
porque tudo aquilo dali deve remeter ao que vocês são. As pessoas precisam chegar na festa de vocês e falar assim, nossa, está a cara deles, está, né, tem tudo a ver com eles, a gente consegue ver os noivos aqui. Então, como que vocês são? Vocês são um casal mais moderno? Vocês são um casal mais clássico? Vocês são um casal que gosta muito de sair, gosta muito de ir pra praia? Tudo deve remeter ao que vocês são. E, fundamental, o casamento deve remeter à história de vocês. Isso faz total diferença. As pessoas precisam olhar para a festa de vocês, para a papelaria, para a identidade visual e falar assim, nossa, isso daqui é eles, é a história deles. Então, seja muito atento quando vocês forem escolher, senta os dois, conversa sobre o estilo de vocês, conversa um pouco sobre a história, sobre como vocês se conheceram. Isso tudo vai ajudar muito na escolha de como escolher a cor, de como chegar na papelaria, de como chegar numa identidade visual como um todo. Bom, e o próximo tópico é justamente isso, né? A identidade visual para o seu casamento. Como fazer com que tudo isso se torne, né, uma identidade visual? Bom, eu sempre falo que os noivos precisam ser fiéis àquilo que eles são. Não faz sentido você ser uma pessoa super extravagante, seu noivo também, super animados, topa tudo, vão para tudo que é lugar, sejam super animados e fazer um casamento super clássico. Talvez não combine muito. Ou vamos supor que seja uma noiva que seja super clássica e queira um casamento super extravagante. Será que vai combinar? Será que as pessoas ao chegar na festa de vocês vão olhar assim e falar assim, nossa, é a cara deles, tem tudo a ver? A identidade visual, ela diz muito sobre como é o casal. Por exemplo, eu tenho um convite aqui dessa noiva. Se você olhar esse convite, você vai dizer que é a cara dos noivos. Eles são super modernos, ao mesmo tempo eles são super clássicos. E eles escolheram essa paleta de cores para o casamento deles, que é o rosé, um verdezinho mais oliva e o branco, né? Tinha grande predominância de branco. Eles são super clássicos, mas ao mesmo tempo são super modernos. E a solução que a gente achou para esse convite é trazer uma organização um pouquinho diferente dos casamentos mais clássicos, mas ainda assim mantendo toda a parte clássica. Quando eu falo de história, por exemplo, aqui, a gente tem um ponto turístico do Rio e da Austrália. Por que isso? Quando eles se conheceram, a noiva estava fazendo um intercâmbio na Austrália e o noivo morava aqui no Rio. Eles não se conheciam, ela também morava no Rio, mas eles se conheceram nessa época, que ela estava fazendo o intercâmbio. Então a gente quis trazer isso para o convite deles. Então vejam como a história do casal faz toda a diferença. Quando você olha assim, no caso ele teve um lacre de cera fora, também no tom de rosé. Então tudo isso daqui, quando você olha a identidade visual, você diz, nossa, é a cara deles. E isso não deve ser refletido somente na papelaria, como eu disse, né? Toda festa deve comunicar aquilo que vocês são. Então vamos para partes mais práticas. A gente já falou um pouquinho de cores para cada estilo de casamento. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre coisas que vocês precisam se atentar na escolha dessas cores. Eu sempre falo que as noivas precisam ter umas 2 ou 3 opções para levar para a equipe de decoração. Escolhi paleta 1, 2 e 3. Eu vou levar isso para minha decoradora e para minha cerimonialista. Estejam muito atentos ao que eles têm, o que a sua equipe de decoração tem de decoração naquelas cores. Porque muitas das vezes a gente olha na internet e tem 1000 opções, e a gente vê cada coisa linda na internet. Mas quando você chega para a sua equipe de decoração, os móveis não combinaram muito com o que você estava planejando, ou então cortinas e fundos não tem muito a ver com aquilo que você queria, e aí bate aquela frustração. Para não acontecer isso, eu sempre aconselho, leva mais opções de paletas, para que vocês possam trabalhar bem nessas escolhas. Próximo tópico que eu vou dar para vocês é já ficar atenta ao que tem na decoração do local. Porque muitas das vezes
ali já tem coisas que super combinariam com o seu casamento. Por exemplo, teve uma noiva minha que ela não sabia qual cor escolher para o casamento. E ela veio conversar comigo. Eu não sou cerimonialista, mas né, a gente já tinha essa liberdade para poder conversar. E aí, analisando as fotos do local que ela escolheu para o casamento, né, para a recepção, a gente via que tinha uma grande predominância de vasos, poltronas e cortinas no tom marfim. E ela queria um casamento mais romântico. O noivo queria um pouco de uma sala, então a gente acabou fazendo uma combinação que trouxesse o romantismo, uma sala que o noivo queria e uma parte, né, do que já tinha no espaço. Então o que a gente fez? Ao invés de usar somente uma sala, a gente fez uma paleta de cores. De uma sala, a gente trouxe um rosé para poder trazer o romantismo que a noiva queria. E o tom neutro seria o marfim, ao invés do branco, para não contrastar muito com toda a decoração daquele local. E ficou uma combinação lindíssima. Então, vejam como as coisas que já tem no local colaboraram com a escolha das cores né, do nosso resultado final. Os noivos amaram o resultado e ficou lindíssimo na festa. Bom, a próxima coisa que tenho para falar com vocês é que muitas das vezes as noivas querem um casamento clean e elas tendem para um casamento clássico, né? Elas não querem um clássico, mas acabam puxando para o clássico porque elas querem uma coisa mais clean. Gente, isso não existe. Se você quer um casamento clean, você pode ter um casamento rústico e clean ao mesmo tempo. Você não precisa puxar o casamento mais clássico para poder ter esse casamento mais clean. Tem como harmonizar as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, o próximo tópico que eu tenho para falar com vocês é para não escolher a cor por tendência. Hoje, né, por exemplo, no ano de 2020, a cor do momento é o azul royal. E muitas noivas começam a escolher o tom pela cor da moda. E isso para mim não faz nenhum sentido, a não ser que você realmente goste daquele tom. O casamento, como eu falei, precisa ser fiel àquilo que vocês são. Então, se para você não faz sentido nenhum o tom de azul, e vamos supor que você tenha escolhido um casamento super moderno, e aí vai colocar um azul royal. Será que combina? Não, gente. Se vocês são mais modernos, gostam do azul, por que não tender mais para um azul mais claro, desaturado? Por exemplo, aqui no azul. Olha a gama de azuis que a gente tem. Por que não escolher um azul mais claro ou um azulzinho mais desaturado ao invés do azul royal? Você vai continuar na mesma gama do azul, mas né, com uma saturação diferente. E vamos supor que vocês estejam super modernos, né, como a gente estava falando. Por que não trazer, de repente, um azul mais claro com uma outra cor, né, para poder dar um contraste? Vamos supor um lavanda com um amarelo. Ou então, se vocês são super modernos, eu amo essa combinação do azul, do rosa claro com o amarelo. Deixa eu botar aqui, que foi inclusive a cor do casamento religioso da Marina Rui Barbosa, que foi o rosa com o amarelo. E fica lindíssimo. A gente tem muitas paletas de cores, além dos tons que estão na moda. Isso daí vocês podem combinar com imagens, né, no Pinterest, para poder ver o que combina com vocês. Olha que lindo que fica. O amarelo com o rosa clarinho. Então a gente tem uma variação muito grande para poder usar, além das cores que estão na moda. Se elas fazem, né, total sentido para vocês, tudo bem. Mas se não faz, vamos buscar uma cor que sejam mais fiéis ao que vocês trazem, né, como personalidade. Eu sempre converso muito com os meus noivos para poder captar, né, a essência deles, né, captar aquilo que eles são. E isso daí me ajuda muito na hora da criação, né? E ninguém melhor para dizer sobre vocês do que vocês mesmos. Então sejam muito fiéis ao estilo que vocês querem, né, para o casamento de vocês. Bom, próximo tópico que a gente vai se atentar, né, que vocês precisam se atentar na escolha da paleta de cores, é qual a estação do ano vocês vão casar. Isso daí vai fazer muita diferença. Por quê? Principalmente se vocês quiserem colocar flores no casamento de vocês. Então, quais são as flores que estão na estação?
né? Vamos supor que você tenha escolhido o casamento em setembro ou outubro, que é primavera. Você vai ter uma gama muito maior de flores à sua disposição. Mas vamos supor que você tenha escolhido um casamento em julho. Então as flores vão ser muito mais escassas para esse período. Então, quais são as flores dessa estação? E quais flores combinam melhor? Porque vamos supor que você tenha escolhido um casamento laranja e vai casar no inverno. Quais são os tons de laranja que você vai ter para harmonizar, né, nesse período? Ou vamos supor que você tenha escolhido dezembro, que é muito quente. Então, flores mais delicadas, elas não tendem a florescer nesse período. Então, converse com a sua decoradora, com o seu decorador, quais as cores que vocês têm de disponível nessa época do ano. Bom, ainda dentro das estações do ano, é preciso estar atento ao que cada cor comunica. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos supor que você tenha escolhido casar no inverno. O que o inverno ele traz, né? O que ele pede? Ele pede um pouco mais de aconchego, uns tons mais sóbrios, até as próprias pessoas elas vão ir vestidas assim. Então, combina mais para um casamento no inverno que vocês tragam cores mais sóbrias, como o azul royal, ou marsala, tons mais fechados, né? Um verde oliva de repente ficaria legal. Tons que remetam isso, outono. Mas vamos supor que você case no outono. Bom, no outono, o que a estação pede? Ele pede mais aconchego, ele pede um pouquinho mais, né, de tons terrosos. Até quando você vê mesmo decoração de casas em campo, a gente vê sempre essa predominância, né, de tons terrosos, um laranja mais fechado, né, mais puxado para um cobre, com ferrugem. Então isso tudo, porque a cor ela vai comunicar o aconchego. Então você pode trazer, se você quer um amarelo, você pode puxar para um amarelo para mostarda. Se você quer um laranja, você pode trazer um laranja um pouco mais fechado, né, mais puxado para ferrugem. Se você quer um vermelho, você pode puxar um pouquinho mais para o marsala. O azul também um pouquinho mais fechado. Sempre trazer tons mais aconchegantes quando o casamento é no outono. Agora vamos para as outras duas estações, primavera e o verão. Bom, todos dois são períodos muito quentes, né? Pelo menos aqui no Brasil. Então, a gente precisa passar refrescância, sutileza e leveza para os nossos convidados. Não adianta a gente colocar um casamento numa estação super quente e já trazer tons ainda mais quentes, né, para esse período. Então, a gente sempre, lógico que você pode botar muita vibração nesse casamento, né? Mas tons que tragam mais leveza, então abuse mais dos tons mais refrescantes. Vou pegar aqui novamente a nossa paleta de cores, né, o nosso disco cromático. Um casamento mais quente, se você botar muito laranjão, você precisa ter um espaço um pouquinho mais aberto, porque isso daí não vai trazer tanto sufoco, né, visualmente para os seus convidados. Mas o ideal é vocês puxarem para alguns tons mais claros, né? Que ele vai trazer mais refrescância. Então, se você quiser colocar um amarelão aqui no seu casamento no verão, puxe para as cores secundárias, né? Aquelas 2 a 3 cores secundárias que a gente falou, uns tons um pouquinho mais claros. Então, se você quer um amarelo, você pode puxar aqui para um salmão, ou então para uns tonzinhos de rosa mais claro, ou até mesmo para aquelas cores secundárias que a gente havia falado, dos tons neutros, que é o branco, o marfim, o nude. Isso tudo vai trazer um equilíbrio. Não é deixar de usar, né, com tons vibrantes no verão, mas saber harmonizar para que aquilo tenha um equilíbrio, uma sutileza para os seus convidados se sentirem bem. Porque as cores comunicam, né? As cores elas remetem muitas coisas e, né, cada cor ela vai remeter uma coisa. Os tons mais quentes vai passar mais alegria, os tons mais frios vão trazer mais calma. E aí a gente tem, como a gente falou, as variações da mesma cor, que a gente pode trabalhar em cima delas. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês. A gente vai deixar aqui na descrição os nossos links das nossas redes sociais. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar nos comentários que a gente vai estar sempre respondendo.
e também vai ter um link para vocês entrarem em contato com a gente se quiser perguntar alguma coisa mais específica. Bom, na descrição também vai estar o link para o nosso Pinterest. E lá você pode escolher, né? Pode aproveitar que a gente separou várias paletas de cores para poder ajudar vocês visualmente na escolha da paleta de cores ideal para o seu casamento. Então, junta tudo que vocês ouviram aqui e vão lá buscar referência para poder saber como escolher a cor ideal e ter uma paleta de cores já física para poder mostrar para o decorador ou para a decoradora, para o cerimonialista de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Um beijinho e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.